Boa noite a todos. Espero que vocês estejam tendo um ótimo domingo. Vou começar agora a transmissão a respeito da aula de síndrome metabólica. Espero que vocês estejam todos bem. E no final das aulas, nós vamos estar respondendo perguntas, dúvidas que vocês possam ter, tá bom? Então, se vocês me virem olhando para o lado, é que eu estou olhando para a tela do computador, tá? Eu vou estar vendo os tópicos da aula na tela do computador. E tem também algumas coisas que eu vou falar durante a aula, que é interessante depois vocês verem o gráfico que eu vou deixar disponível num outro vídeo, que vai ser a edição dessa aula que eu vou estar dando ao vivo agora, tá bom? Mais tarde eu explico melhor sobre isso. Então, o meu nome é Alan Dutra, eu sou médico urologista formado já há 19 anos, eu sou urologista há 15 anos, tá? E eu atendo aqui na região de São Paulo, na região do Grande ABC. Então, vamos começar a aula. Antes de começar a aula propriamente dita, eu gostaria de avisar vocês que eu tenho algumas outras aulas já disponíveis para vocês assistirem, tá? De outros temas, tá? As aulas anteriores que eu já gravei foram sobre disfunção sexual masculina, dieta e pedra nos rins, infecções urinárias de repetição e incontinência urinária. Depois vocês dão uma olhada no Facebook, tá? No facebook.com/urologia descomplicada, ou dá uma olhada também na minha página alainuro.com, tá? /artigos, que vocês vão ver lá, os vídeos também estão publicados lá, tá bom? Só avisando o pessoal que essa aula está sendo gravada ao vivo hoje, dia 28 de agosto, né? Às 19 horas. Se você está assistindo essa aula em outro dia, que não seja domingo, dia 28, ela não está sendo ao vivo, tá? Então, se você tiver dúvidas e estiver perguntando essa dúvida fora do dia 28 de agosto, por favor, deixe a sua dúvida na timeline do vídeo que vai estar no Facebook. É só entrar na minha página do Facebook, facebook.com/urologia descomplicada, e deixar a sua dúvida. Quando eu tiver algum tempo, eu vou responder a sua dúvida, ok? Então, acompanhe meu conteúdo, toda semana tem vídeo novo, sempre às 19 horas, domingo, né? Todos os domingos às 19 horas, na minha página no Facebook, eu gravo um vídeo ao vivo, tá? E você vai ter a oportunidade de ter as suas dúvidas respondidas ao vivo. Também visite meu site, alainuro.com/artigos, que os vídeos também ficam lá depois, tá? Então, pessoal, vamos começar a aula, tá? Síndrome metabólica. Eu vou definir para vocês o que é isso, tá? É um grupo de fatores de risco que aumentam a chance de ocorrer das doenças mais comuns que levam ao óbito, tá? Então, a síndrome metabólica por si só não é uma doença, é um conjunto de fatores de risco, tá? Que levam a várias doenças muito comuns que vocês conhecem bem, como diabetes, pressão alta, derrame, AVC, doenças cardiovasculares e até mesmo câncer, tá? Então, a síndrome metabólica tem essa importância, apesar de não ser uma entidade de uma doença específica, ela tem uma grande importância porque se você previne a síndrome metabólica, você vai estar prevenindo um monte de doenças que são as principais doenças que levam ao óbito, tá? Se você for ver estatísticas, essas doenças, câncer, infarto agudo do miocárdio, AVC, diabetes, todas essas doenças, pressão alta, elas são responsáveis por 70% mais ou menos das mortes. Por isso que esse tema é tão importante, tá? Só que além de ser um tema muito importante, também é um tema complexo. Então eu vou tentar simplificar o máximo possível essa aula, porque senão ela ficaria muito extensa e vocês não teriam paciência de assistir. Qualquer aula assim, mais de 40 minutos, eu acredito que seja muito longa para esse meio que a gente está utilizando, que é o Facebook, né? Então eu vou tentar ser o mais breve possível, o mais objetivo possível nas minhas explicações, tá bom? Então eu vou falar aqui para vocês quais são os critérios brasileiros de diagnóstico da síndrome metabólica. Tem os critérios americanos, europeus são um pouquinho diferentes, tá? Mas basicamente a mesma coisa, tá? Como é que você faz o diagnóstico de síndrome metabólica? A pessoa que tem obesidade central, tá? Homem ou mulher que tem aquela barriga proeminente, tá? Na cintura, o homem que tem um abdômen na cintura com mais de 100 centímetros, mais de 102 centímetros mais precisamente, e a mulher que tem mais de 88 centímetros de cintura, tá? Essa é chamada barriga de Chope, né? Ou obesidade na forma de maçã, né? Esse tipo de obesidade é um dos fatores de risco, é um dos fatores que você leva em consideração na síndrome metabólica. Lembrando que tem que ter 3 fatores de 5, são 5 fatores que eu vou falar agora,
E você tem que ter 3 de 5 para você ser diagnosticado como portador da síndrome metabólica. Então a primeira é a obesidade central, né? É a circunferência abdominal grande no homem acima de 102 centímetros, na mulher acima de 88 centímetros. O segundo critério, pressão alta, né? A pressão sistólica acima de 130 e a pressão diastólica acima de 85. Tá? Então, se você tiver ou a sistólica acima de 130 de uma maneira sistemática, essa pressão alta, ou a diastólica, que é a pressão menor, né? Acima de 85 já é um dos critérios para fazer diagnóstico de síndrome metabólica. Glicemia alterada, o açúcar do sangue acima de 110 em jejum é um dos critérios para também que inclui na síndrome metabólica. Ou se essa pessoa já tem diabetes tratada já. Tá? E também pode ser que a glicemia esteja baixa, mas se ela está tratando o diabetes, já é um critério positivo. Triglicerídeos, aquelas gorduras do sangue acima de 150, é outro critério. Tá? E o HDL colesterol, aquele colesterol bom, abaixo de 40. Se você tiver HDL abaixo de 40, também é um critério. Tá? Em homens e abaixo de 50 em mulheres. Tá? Então, veja bem, se eu sou uma pessoa que estou acima do meu peso, estou com uma circunferência abdominal acima de 102, o meu HDL, por exemplo, é de 30 e meu triglicérides é de 250, se eu tivesse 3 fatores positivos, por exemplo, eu já tenho a síndrome metabólica. Ou, um outro exemplo, uma mulher que tem uma glicemia alterada, acima de 110, tem o triglicérides aumentado e tem pressão alta, tem esses 3 critérios, também já tem um diagnóstico de síndrome metabólica. Então tem que ter 3 critérios desses que eu falei, desses 5 positivos, tá? 3 de 5. Tendo os 3 de 5, você é portador automático dessa síndrome metabólica. Obrigado, Lilian, tá, pelo comentário aí que você gosta dos meus vídeos. Tá? Então, continuando a aula. Quais são os fatores de alerta para a pessoa pensar que ela pode ter essa síndrome, que ela pode ter a síndrome metabólica? Se, no caso do homem, se ele tiver uma testosterona baixa, é um fator de risco para ter síndrome metabólica. No caso da mulher e também do homem, excesso de estrogênio. Existe aquela síndrome da predominância do estrogênio, que dá em mulheres menopausadas e também pode dar em homem. Se você tem mais estrogênio, muito mais estrogênio que progesterona no corpo, isso é um fator de risco. A baixa da vitamina K também é um fator de risco. Há um exame chamado PCR ultrassensível, tá? Proteína C reativa ultrassensível alta é outro fator de risco. Fibrinogênio alto também é um fator de risco. Homocisteína alta também é. Se você faz um ultrassom de abdômen e apareceu gordura no fígado, também é um fator de alerta. Síndrome de ovários policísticos na mulher também é um fator de alerta, porque a síndrome de ovários policísticos ela é uma doença que aumenta a predominância estrogênica na mulher, por isso que é um fator de risco. Pedra na vesícula e a apneia do sono, pessoal que dorme e tem aqueles períodos no meio do sono conturbado, que acorda no meio da noite com falta de ar, que tem a apneia do sono, também é um fator de risco, tá? Pessoal, eu vou falar agora da sequência. Boa noite, Maria da Guia, né? Obrigado por estar assistindo ao vivo. Então, vamos falar a sequência de eventos que leva à síndrome metabólica, tá? Esse aqui, pessoal, eu gostaria muito que vocês depois vissem esse vídeo na forma editada, porque lá vai ter os slides. Esse slide aqui é muito interessante vocês verem. Então, depois de assistir esse vídeo, dá uma olhadinha também na outra versão do vídeo que vai ficar com os slides, porque aí vocês vão poder ver essa sequência de eventos aqui de uma maneira mais clara, que eu vou falar aqui, eu vou ficar só no áudio, porque não dá para filmar a tela do meu computador, porque eu estou usando o tripé, tá bom? Então, existe uma sequência de eventos que eu vou tentar ser o mais claro e mais breve possível de explicar esses eventos, e tentar também não ser muito, não explicar de uma maneira muito complexa, tentar ser o mais simples possível, tá? Existe uma série de coisas que acontecem no nosso organismo. Quando a gente produz energia dentro da célula, a célula ela tem uma fábrica de energia dentro dela, chama mitocôndria. Dentro da mitocôndria é onde é produzida energia, é como se fosse uma planta elétrica, né? Uma indústria elétrica dentro da célula. E essa planta elétrica dentro da célula, a mitocôndria, ela tem que produzir uma molécula chamada ATP. O ATP é a base de toda a vida. Se você não tiver a energia na forma de ATP, você não consegue realmente tornar viável uma vida, né? Qualquer micro-organismo ou organismo multicelular, não importa a complexidade do organismo, tem que ter ATP para poder formar energia. E essa molécula ATP, para ser formada, ela necessita ser formada no ciclo de Krebs, que é um ciclo bioquímico.
E esse ciclo bioquímico, ele forma subprodutos, tá? Mais ou menos 2% da energia que você forma em forma de ATP, ela vira radicais livres ou espécies reativas de oxigênio. O que é isso? Isso são moléculas, tá? Que são como se fossem subprodutos da produção de energia, que elas vão ficar, se elas ficarem soltas nas suas células, vão causar lesões na sua célula, porque elas são altamente reativas. Elas, junto com outras substâncias, com proteínas, com carboidratos, com lipídios, e vão formar umas moléculas aí que vão destruir a sua célula por dentro, vão destruir os tecidos. Então, o organismo tem sistema de proteção contra essas moléculas chamadas radicais livres, tá? Que são os famosos antioxidantes, né, do organismo, tá? Então, quando você tem muito estresse oxidativo, você tem maus hábitos de vida e você forma muitas moléculas dessas reativas e você não tem os mecanismos de defesa bem ajustados para combater essas moléculas, isso é um fator de risco para uma série de processos que eu vou falar agora, tá? Então, quando você come muito carboidrato, está acima do peso, come muita gordura ruim, essas gorduras aí de frituras que a gente ingere, de óleo de... infelizmente, que a gente sabe que os óleos, né, industriais que a gente consome, o óleo de milho, o óleo de soja, eles não são legais para a nossa saúde, eles realmente passam por processos industriais que não são saudáveis. Então, você ingere muito carboidrato, ingere muita gordura ruim, você é exposto a intoxicações no dia a dia, do ar, do solo, a eletromagnética, você não faz atividade física, que é um fator protetor. Toda essa sequência de eventos leva a uns processos que a gente chama de disfunção endotelial. O que é isso? A parede interna dos nossos vasos, ele tem uma camada interna, uma pelezinha, chama endotélio. Esse endotélio precisa funcionar direito para a gente não ter pressão alta, para a gente não sofrer uma série de lesões na parede da artéria, que depois vão virar arteriosclerose, entendeu? Forma uma placa endurecida na parede, que depois pode dar infarto, pode dar impotência sexual no homem, pode dar AVC também nas pessoas, tá? Então, esse estresse oxidativo, com maus hábitos de vida, leva a essa disfunção endotelial. Aumenta também a resistência à insulina. O açúcar que circula no nosso sangue, ele precisa da insulina para chegar na maioria dos tecidos, tá? O tecido não consegue pegar essa glicose, porque justamente essa glicose ela fica circulando no sangue se não tiver quantidades adequadas de insulina. E se essa insulina, por algum motivo, ela não estiver sendo captada nos tecidos, esse açúcar também não vai ser captado pelas células e não vai ser convertido em energia. Então, a disfunção endotelial e a resistência à insulina são coisas que acontecem quando você tem maus hábitos de vida, ingere muito carboidrato e não faz atividade física. E esse processo também de oxidação que acontece nas células leva à formação do LDL oxidado. O LDL é aquela gordura ruim, o colesterol ruim. O colesterol ruim oxidado é o que causa uma destruição na parede do endotélio e isso vai formar aquelas placas ateroscleróticas que vai entupir a artéria, tá? E tem outros fenômenos biológicos que acontecem no nosso corpo, que no caso, a glicação, que é quando tem muito açúcar disponível circulando, esse açúcar vai se juntar às proteínas e aos lipídios, formando esse processo de glicação. Esse processo é o que faz, por exemplo, também piorar a situação do diabético e também piorar a situação do LDL, que essa gordura ruim, ela fica oxidada e glicada. E essa gordura ruim, oxidada e glicada, vai acelerar o processo de aterosclerose, tá? E também aumenta a inflamação. Todo esse processo que eu estou falando de oxidação, glicação, estresse oxidativo, aumentam também a inflamação na parede do vaso. Então, esses eventos em sequência vão fazer o quê? Vão aumentar a pressão arterial, porque a parede do vaso, com essa disfunção endotelial, ela não vai funcionar direito, ela não vai contrair e dilatar do jeito que tem que fazer. Então, vai dar uma deficiência de óxido nítrico, esse óxido nítrico é um tipo de um dilatador da parede da artéria, e esse óxido nítrico, em falta, vai aumentar a pressão arterial, tá? Também vai aumentar a glicemia, o açúcar no sangue. Vai ter um aumento dos erros genéticos, porque com mais oxidação, mais glicação e mais estresse oxidativo, vai ter mais erros genéticos nas células e vai também levar ao aumento de chance de câncer. Vai aumentar o próprio processo de aterosclerose, como eu falei, e também você comendo muita porcaria, você vai aumentar o seu tecido gorduroso no corpo. Esse tecido gorduroso aumentado aumenta a parte inflamatória, você vai ter mais citocinas inflamatórias circulando, porque você está com excesso de peso, porque está provado que o tecido gorduroso em excesso provoca um aumento de
dessas citocinas inflamatórias, né? E mais tecido gorduroso é menos adiponectina, que é um hormônio importante para regular a saciedade e para regular também o metabolismo de açúcar no sangue e também das proteínas, tá? Toda essa sequência de eventos, isso é um ciclo vicioso, tá? Então a disfunção endotelial, a oxidação e a glicação, que causando aumento da pressão arterial, aumento da glicemia, aumento dos erros genéticos, tudo isso vai se autoalimentando, tá? Uma coisa alimenta a outra. E no final de tudo isso, vai gerar uma pressão alta, vai gerar o diabetes, vai gerar o AVC e o câncer, tá? E tudo isso vai levar a uma morte precoce e uma má qualidade de vida. Pessoal, eu vou pedir para o pessoal deixar as perguntas para o final, tá? Da apresentação. Se eu tiver entre um processo de raciocínio e outro, eu acabo respondendo alguma dúvida, mas eu prefiro deixar para o final, tá? Então, eu vou falar primeiro o que você pode fazer para prevenir toda essa sequência de eventos que eu falei, da síndrome metabólica. Você tem uma série de coisas que você pode fazer para prevenir isso, tá? Então eu vou falar primeiro de hábitos de vida saudáveis, depois eu vou falar de alimentação, tá? A atividade física regular, 4 vezes por semana, é muito importante para você evitar vários processos que eu já falei, tá? A atividade física é a melhor coisa que você pode fazer pela sua saúde para prevenir as doenças, tá? Porque a atividade física, ela tem uma série de benefícios, ela diminui as citocinas inflamatórias, que são aquelas substâncias que aumentam a inflamação, elas melhoram o combate dos radicais livres, vai melhorar a situação de combater aquelas espécies reativas de oxigênio que eu já falei, tá? E além de você fazer 4 vezes por semana atividade física do tipo aeróbico, é importante você fazer também uma atividade física do tipo de força, 1 vez por semana, tá? Tem que tomar 1 copo de água por hora, mais ou menos totalizar 3 litros por dia, evitar o estresse, né? Como é que você pode evitar o estresse, né? Tendo uma atitude mais positiva com as coisas que acontecem na sua vida. Acontecer uma coisa ruim, você tem que entender que aquilo lá é passageiro, não vai uma coisa que vai te afetar a vida inteira. Se você tiver uma boa postura perante seus problemas, já é um grande avanço para você, né? Não ficar achando que tudo é negativo, que tudo é ruim. Fazer meditação, fazer yoga, ter os seus hobbies, ter as suas distrações para você não ficar só pensando em trabalho, só pensando em problema em casa ou problema fora de casa. Ter um sistema de crenças bem definido, ter uma religião ou uma filosofia de vida que você segue, tá? Não importa a religião, se você é cristão ou não é cristão. Eu, particularmente, sou cristão, mas você pode ter outro sistema de crenças. O importante é que você tenha um bom sistema de crenças, né? E de ética. Ter um pensamento positivo, ter foco nas coisas da sua vida, ter um objetivo claro na sua vida de o que eu vou fazer no próximo ano, o que eu vou fazer em 5 anos. Isso é muito importante, você ter um foco na sua vida, não viver por viver, né? E se informar também com bons profissionais de saúde, como eu, o Dr. Ícaro, o Dr. Sorrentino, o Dr. Rondó, tem vários bons profissionais aí que vão te dar boas dicas de saúde, né? Dormir de 7 a 8 horas por noite, é muito importante você ter um sono adequado. Seguir uma dieta o mais próximo possível dos conceitos da dieta do Mediterrâneo, ou a dieta paleolítica, ou a dieta LCHF. Todas as dietas são bem parecidas, tá? O que eles têm em comum? Você ingerir pouco carboidrato, principalmente os carboidratos de baixa qualidade, alto índice glicêmico, e comer mais gorduras do bem. Quais são as gorduras do bem? As gorduras monoinsaturadas, várias gorduras saturadas como o óleo de coco, a gordura do abacate, a gordura que tem no óleo de azeite. Essas gorduras são muito saudáveis e que essa caloria dessa gordura vai impedir você de ter aquele problema de acumular gordura no seu organismo, que na maioria das vezes vem do carboidrato, não vem da gordura que você ingere. É lógico que se você ingerir muita gordura de má qualidade, frituras, por exemplo, com esses óleos que eu já falei, de soja e milho, ou comer gordura de má qualidade, você vai engordar também. Mas é mais importante você se preocupar com a carga de carboidrato que a gente tem na alimentação, que é muito alta. Isso vai ser muito mais importante do que as gorduras, né? Exposição solar, 15 minutos de sol por dia é importante. Se você não puder, pelo menos um pouquinho de sol por dia, é importante você também tomar vitamina D, já que se você não conseguir tomar sol, tá? Então, em relação a esses hábitos saudáveis de vida, eu não vou me estender muito mais a respeito, porque tem muito assunto ainda para cobrir para vocês ainda, muita coisa para falar, mas dê uma olhada no site do Dr. Ícaro Alves Alcântara, tá? No Facebook dele, no facebook.com/Dr. Ícaro Alves, tudo junto, Dr. Ícaro Alves, né? Ou dá uma olhada também no site dele, no portal Dr. Ícaro,
icaro.med.br/movimento 11, ou olhe também no meu site, alainuro.com/movimento 11. Vocês vão ver lá uma maneira mais completa todos esses hábitos saudáveis que eu já falei. Porque além dos hábitos saudáveis de vida, eu gostaria de falar bastante sobre os nutracêuticos, sobre substâncias que você pode ingerir ou de alimentos que você pode ingerir, que vai te ajudar bastante nesse processo. É óbvio que o mais importante, a base de tudo, pessoal, são os hábitos saudáveis de vida. Se você não tiver bom hábito de vida, não adianta ficar se entupindo de vitamina e de suplemento, tá? Importante é você ter bons hábitos, que eu já mencionei. Eu só não vou frisar demais esses hábitos aqui, porque a gente vai acabar tendo pouco tempo para falar de outras coisas. Mas, por favor, sempre frise os bons hábitos de vida, tá? Então, deixando claro essa ressalva, vou falar de várias substâncias que podem ajudar você a ter diminuir o seu risco de ter síndrome metabólica, ou ainda, se você já tem síndrome metabólica, de você reverter essa síndrome metabólica, tá? A primeira classe de alimentos que eu vou falar são os carotenoides, tá? Os carotenoides é uma classe de suplementos ou de nutracêuticos que tem como os principais representantes o beta-caroteno, o licopeno e a luteína, tá? O que eles fazem no nosso organismo? Eles impedem a oxidação do LDL, que é o colesterol ruim, é o chamado colesterol ruim. A gente sabe hoje em dia que não é bem assim, mas para simplificar aqui na aula eu vou chamar o LDL de colesterol ruim, tá? Ele vai reduzir o LDL total, esse colesterol ruim, através de uma ação de inibir uma enzima chamada HMG-CoA redutase, tá? E a astaxantina, que também faz parte dessa classe dos carotenoides, ele vai aumentar o HDL. Então, depois eu vou falar para vocês que alimentos são ricos em carotenoides, tá? Só estou aqui citando primeiro essas classes, né, de alimentos, né, de suplementos, depois a gente vai passar mais especificamente quais são os alimentos que são ricos em carotenoides e nas outras substâncias que eu vou falar aqui, tá? A vitamina E, o gama-tocoferol, mas a vitamina E tem 8 vitâmeros. O que é vitâmero? São 8 formas diferentes da mesma vitamina, tá? Depois eu vou falar a respeito disso. O óleo de coco, por exemplo, é um excelente alimento porque ele é rico em todas as 8 formas da vitamina E. O que a vitamina E faz por você? Ela tem efeito antioxidante, ele vai evitar a oxidação do LDL. E vai aumentar também o óxido nítrico, aquela substância que eu falei que relaxa a parede do vaso, né? Que vai evitar pressão alta e vai evitar também o processo de disfunção endotelial. Tem uma classe também chamada de polifenóis, que é bem grande, e dessa parte de polifenóis você tem as catequinas, as teaflavinas e as antocianidinas, tá? Esses polifenóis, eles também têm ação antioxidante, principalmente no LDL. Eles também aumentam o HDL, que é o colesterol bom, e baixam esse LDL, que é o colesterol ruim. E baixam também a pressão arterial. Temos também a curcumina, muito famosa nos últimos anos, tá? Que é a substância que tem no açafrão, né? E no curry, né? Da culinária indiana. Essa curcumina vai reduzir a peroxidação lipídica, que é um processo também que é parecido, como eu falei, de oxidação do organismo. Vai reduzir uma substância ruim, que aumenta a coagulação, chama fibrinogênio. Quer dizer, é ruim termo, né? A gente precisa do fibrinogênio no organismo, né? Mas em altas... Se tiver exagerado o fibrinogênio, você vai ter mais processo de trombose. Então tem que reduzir esse fibrinogênio, né? Também a curcumina vai reduzir o colesterol e aumentar o colesterol bom, tá? O óleo de peixe rico em ômega 3, que são os ácidos graxos ômega 3, que é o EPA e o DHA, eles vão baixar os triglicerídeos, vai reduzir a liberação do VLDL no sangue, tá? E vai aumentar também o HDL, que é o colesterol bom. Então, o óleo de peixe ômega 3, que é tão falado por aí, se eu fosse você, eu faria como eu faço. Toma todo dia 3 gramas de ômega 3. É muito importante, tá? Porque a nossa dieta ela é muito rica em ômega 6 e ela não tem quantidade suficiente de ômega 3. Tem que ter uma proporção no mínimo de 4:1, tá? De ômega 6 em relação ao ômega 3. Então, você tem que ingerir realmente o ômega 3 em forma de cápsula, porque na alimentação é muito difícil você ingerir isso daí. Temos os probióticos, que são as bactérias do bem que moram no nosso intestino, tá? Também é outro interessante nutracêutico. Eles vão estimular o sistema imune, porque esses probióticos eles produzem peróxido de hidrogênio e ácido lático. Isso vai ajudar o sistema imune a destruir as células ruins, a destruir as bactérias e fungos, né? Também os probióticos reduzem a atividade inflamatória, está comprovado por estudos, né? Reduzem colesterol, reduzem o colesterol ruim, o LDL, e quebram os ácidos biliares que
então não ter intestino doente. E esses ácidos biliares, quando eles são quebrados, isso vai diminuir a absorção de colesterol. Quais são os probióticos mais comuns, os mais famosos? Os mais estudados é o Reuteri, que é o mais estudado de todos, o Rhaminosus e o Kasei Shirota, tá? Depois eu vou falar com mais calma os alimentos que são ricos também em probióticos, tá? Os alimentos que são ricos em curcumina, os que são ricos em carotenoides, os que são ricos em polifenóis, tudo isso eu vou falar daqui a pouco, tá? Tem o Rose Hip, que é a rosa mosqueta, tem algumas formulações de vitamina C que tem o Rose Hip junto, né? Eu já comprei, já tomei bastante tempo esse Rose Hip junto com a vitamina C. O Rose Hip, ele aumenta um hormônio bom, que é a adiponectina, que eu já falei um pouquinho sobre isso agora. A adiponectina ajuda você a emagrecer, tá? Porque ela regula o metabolismo dos lipídios, né? Das gorduras e da glicose. É o vasodilatador, ou seja, dilata a parede da artéria mais potente, tem ação anti-inflamatória, aumenta esse ácido nítrico que eu já falei, e vai diminuir uma substância ruim para o nosso organismo, que é o fator de necrose tumoral alfa, tá? E vai diminuir também uma molécula que é ruim, que é inflamatória, que é pró-inflamatória, que é o VCAM1, ou VCAM1. Além disso, o Rose Hip ativa um sistema enzimático chamado de AMPK. E isso vai fazer acelerar a metabolismo de gordura nos músculos. Então tem essa vantagem também. Além disso, ele baixa também o colesterol ruim LDL, baixa o triglicerídeo e também o colesterol total. Os carotenoides é um grupo de substâncias que são derivadas da vitamina A e tem ação antioxidante e anticâncer. Também vamos falar dos alimentos que são ricos em carotenoides. A vitamina C também é antioxidante e melhora o sistema imune. A vitamina B3, ela que no mercado você pode mandar manipular como o B3 no Flush, que é o hexanicotinato de inositol, ele aumenta o HDL em 30%. Então, para quem tem HDL baixo, eu recomendo vocês tomarem essa vitamina B3, que ela é muito mais saudável do que você ficar tomando as estatinas, tá? Porque as estatinas têm uma série de efeitos colaterais, como vários médicos já falaram na internet. E além de aumentar o HDL, o B3 vai melhorar o perfil do LDL, porque o LDL a gente chama de gordura ruim, né, de colesterol ruim, mas nem todo LDL é ruim, tá? O LDL é importante no metabolismo nosso. Ele que leva a gordura, o LDL é que leva a gordura da circulação do intestino até os órgãos. Ele passa pelo intestino e do intestino ele vai para os tecidos alvos, né, para os vários órgãos, entregar essa gordura que é necessária para o metabolismo. E o LDL, é melhor que a gente tenha moléculas de LDL maiores e menos densas, né? Essas moléculas de LDL menos densas e maiores, elas são menos prejudiciais do que as moléculas de LDL de maior densidade, tá? Temos a vitamina B5 na variação de pantetina. Essa vitamina B5 também reduz o LDL, diminui o triglicérides e aumenta o HDL também, tá? As vitaminas B6, tá? O B9, que é o ácido fólico, e o B12, que é a cobalamina, vão aumentar um processo que é importante no nosso corpo, que é o processo de metilação. O que é isso? Esse processo é o que converte uma substância ruim, que ajuda a aumentar a arteriosclerose dentro do vaso, que é a homocisteína. A gente não pode ter essa homocisteína. Então, esse é um exame que muitos médicos não pedem para você. Você tem que lembrar de falar para o médico pedir a homocisteína, tá? Porque é um grande fator de risco. Se você tiver uma homocisteína acima de 9 ou de 10, você tem um risco maior de infartar, por exemplo, ou de ter um derrame. Então, esse processo de metilação é o que transforma a homocisteína em metionina, que é o aminoácido. E nós precisamos desse processo de metilação bem estruturado para evitar essas doenças da parede do vaso que leva a infarto e AVC, tá? Então, a vitamina B6, a vitamina B9, a B12, o DIN, tá? E o indol 3-carbinol são substâncias que vão proteger o nosso corpo e melhorar essa metilação e diminuir o nível dessa homocisteína. A vitamina D é a vitamina mais completa que existe. Na verdade, é um hormônio, tá? É o hormônio mais abundante do organismo. O hormônio esteroidal mais abundante, tá? Até mais do que o DHEA. E qual é que é a função da vitamina D? São muitas funções da vitamina D, é muito complexa a vitamina D, mas resumindo, ela melhora a resposta imune, diminui a inflamação, é uma vitamina anticâncer, tá? Diminui o risco de câncer e protege o coração de várias doenças, tá? Então a vitamina D é essencial na alimentação se você não puder tomar sol, tá?
tem que suplementar a vitamina D se você não conseguir tomar sol. Mas o ideal é que você tome os 15 minutos de sol por dia. A vitamina K ajuda a vitamina D a levar o cálcio para dentro do osso, para o lugar que ele precisa ser utilizado. Se você ingere a vitamina D e não toma a vitamina K, principalmente a K2, MK7, esse cálcio vai ficar circulando, não vai ser aproveitado pelo osso e vai dar arteriosclerose, vai entupir a artéria, vai ajudar a entupir a artéria, porque ele vai juntar na placa lá de ateroma, que tem dentro do vaso, e vai causar um processo de arteriosclerose, tá? Então, tem que, além da vitamina D, ter bons níveis de vitamina K, né? E a vitamina K é importante também para você ter uma coagulação do sangue saudável. Selênio e zinco são oligoelementos, tá? Que a gente ingere, por exemplo, a castanha é rico em selênio e zinco, por exemplo, tá? O selênio e o zinco, ela tem ação anticâncer. Eles previnem, por exemplo, câncer de colo uterino e câncer de próstata, tá? Coenzima Q10 é um intermediário naquela cadeia que eu falei de ciclo de Krebs, na produção daquela molécula de energia importante para nós, que é o ATP. A coenzima Q10 pode ser considerado um alimento para a mitocôndria, porque ele vai ajudar a aumentar os níveis de ATP. E ela impede a oxidação do LDL e melhora a função do endotélio. A clorela é uma proteína que tem principalmente nas algas. Ela melhora o sistema imune também. O própolis, né, que te conhece, que é um subproduto da abelha, né, melhora o sistema imune. Ele tem ação antibacteriana e ação anti-inflamatória. A vitamina E, tá certo? Agora eu vou falar, já falei da vitamina E, mas agora eu vou falar dos alimentos que são ricos nessas substâncias que eu mencionei. Todas as substâncias que eu falei, elas vão ajudar a diminuir a disfunção endotelial, elas vão prevenir a síndrome metabólica e vão fazer você ganhar anos de vida com mais qualidade de vida, que é mais importante ainda do que você ter muito tempo de vida, é ter qualidade de vida, vocês sabem disso, né? Então, o que é rico em vitamina E? O óleo de coco. Né? O óleo de coco é uma maravilha, vocês podem ver na internet, vídeos do Lai Ribeiro, vários nutricionistas falam a respeito disso, tem vários sites falando disso. O óleo de coco é um dos melhores suplementos que você pode comprar, porque o óleo de coco ele é rico em ácidos graxos de cadeia média, tá? E eles são uma excelente fonte de energia. O óleo de coco é termogênico, ele melhora a queima de gordura. O óleo de coco melhora o sistema imunológico, ele é antifúngico, é antibacteriano, ele é antiviral. Ele é rico em vitamina E. Ele tem todas as 8 formas de vitamina E. Tá? Então o óleo de coco é um excelente alimento. Ele também ajuda a combater a conversão da testosterona na dihidrotestosterona. Ele inibe uma enzima chamada 5-alfa-redutase. E esse efeito do óleo de coco é bom até para tratar, para prevenir calvície e também para diminuir a próstata. Então é um excelente alimento para todo mundo, para homens e mulheres. O que é rico em flavonoides e outros polifenóis, tá? Isso daí está bastante na moda, os flavonoides, os polifenóis, tá? A romã é um baita no superalimento, só que não é muito fácil de achar romã, né? Em inglês, em fontes estrangeiras, você vai conhecer o romã como pomegranate, o pomegranate. Depois vocês dão uma olhada na versão do vídeo com os slides, vocês vão saber como é que escreve isso, tá? A romã é rica numa substância chamada punicalagina, que é um polifenol muito importante, que tem todas as ações poderosas antioxidantes. Além da romã, as berries, né? Aquelas frutinhas americanas de clima frio, que tem várias berries, tem a cranberry, blueberry, raspberry, goji berry, por aí vai. Todas essas frutinhas vermelhas, né, que são da família do morango, elas têm ação antioxidante poderosa também. O chá verde, que é rico em catequinas e teaninas, né, que também são substâncias da classe dos flavonoides e polifenóis. O cacau, o vinho tinto, né, que tem o resveratrol. As frutas, né, principalmente a acerola, é muito rica também em polifenóis, flavonoides. E vários vegetais são ricos nessas substâncias também. Os carotenoides, né, caroteno é uma substância derivada da vitamina A, é rico nas cenouras, né, na couve, manteiga, na batata doce. Os vegetais crucíferos, que é o nabo, a folha mostarda, a couve-flor, o brócolis, a couve de Bruxelas, todos esses alimentos, que são os crucíferos, são ricos em carotenoides, tá? Os carotenoides também, os vegetais crucíferos também são ricos numa substância chamada IMC e no indol 3-carbinol.
tá? E também no DIN, que eu já falei. O DIN e o indol 3-cabinol, eles vão também ter ação poderosa antioxidante e também ajudar naquela metilação que eu já falei. A curcumina, ela é rica no açafrão e no curry. Curry é aquele tempero indiano, açafrão não é difícil de achar no Brasil. Então, procure usar o açafrão nas suas receitas. Ele é um excelente alimento para prevenir a oxidação e baixar o LDL. A vitamina K é rica nos vegetais folhosos, tá? Todo vegetal que tem aquela cor verde escura, ela é rica em vitamina K. Então, você tem que ingerir todo dia isso daí, tá bom? E esses alimentos também, esses vegetais folhosos, são ricos também em magnésio e também em cálcio. Então, eles protegem o seu osso contra a osteoporose, tá? Então, não precisa ficar tomando cálcio de fontes assim farmacêuticas, né, medicamentosas, se você ingere quantidades adequadas de vegetais folhosos. E também não precisa ficar tomando cálcio que tem em formulação, perdão, cálcio que tem no leite, é desnecessário se você comer bastante quantidade de vegetal folhoso. A vitamina C, o que é rico em vitamina C? A acerola, o pimentão, o suco de laranja, o morango, são alimentos que são ricos em vitamina C. A vitamina D você vai ter... Então, voltando à aula. O selênio, ele é rico em castanha do Pará. A ostra são ricos em zinco. E a vitamina B3, B6 e B12 vão estar presentes em grandes quantidades na clorela, que é aquele alimento derivado das algas, e também no fígado bovino. O ácido fólico também ele está em grande quantidade na clorela, nas algas, né, que é derivado das algas. E o fígado de galinha também é rico em ácido fólico. Ômega 3 você vai encontrar em peixes de águas profundas, na chia e na linhaça. Sendo que os peixes de águas profundas vão ser ricos no EPA e no DHA, que são dois ácidos graxos, ômega 3. E a chia linhaça vai ser rica em ALA, né, que é o ácido linolênico. A coenzima Q10, ela está presente na sardinha, no salmão, nas nozes e no abacate. E os probióticos você vai encontrar em grandes quantidades no kefir e também nos iogurtes enriquecidos com lactobacilos, né? Como, por exemplo, o Yakult. Então, pessoal, eu vou agora responder algumas dúvidas. A Paula perguntou a respeito de pessoas magras. Pessoas magras podem ter também síndrome metabólica, tá? Se você tiver, por exemplo, pressão alta, triglicérides alto e HDL baixo, você pode ser magro, tá? E ter síndrome metabólica. Então, não tem que ser gordo necessariamente para você ter síndrome metabólica. Tem que ter 3 daqueles 5 critérios que eu falei, né? Então, por exemplo, se você tiver triglicérides alto, tiver o HDL baixo e pressão alta, você não precisa ter necessariamente gordura abdominal aumentada para ter síndrome metabólica. Boa noite, doutor. Boa noite, Rosemary. Há uma grande polêmica em torno dos óleos vegetais. Enfim, qual é o melhor óleo para usar no dia a dia quando cozinhamos? Então, o melhor óleo, Rosemary, é o óleo de coco, tá? Só que ele é um pouco caro ainda. A gente sabe que ele é meio caro. Então, eu recomendo que você use o óleo de coco se possível. Se não puder usar óleo de coco, você pode usar o azeite ou ainda, por incrível que pareça, a banha. A banha é muito mais saudável do que esses óleos que a gente conhece de óleo de soja, óleo de milho, o famoso canola, que foi por um tempo apregoado como se fosse um óleo saudável e não é. Então, se você não puder usar óleo de coco ou o azeite, você pode usar a banha, por incrível que pareça, tá? Quando eu era estudante de medicina, eu falava para empregados de casa nunca usar banha, porque naquela época a gente tinha aquela ideia que o óleo vegetal era saudável, né? Mas não, pessoal, o óleo vegetal saudável é o óleo de coco. O óleo desses de soja, de milho, não são saudáveis, tá? Então eu não recomendo que vocês usem esses tipos de óleos na fritura de alimentos, tá? Vamos ver outras dúvidas aqui. Isso, a Ana está falando a respeito dos azeites, que tem que ser prensado a frio, tem que ser extra virgem. E quando você for comprar azeite, por favor, compre o azeite que tem o vidro escuro. Não compre o azeite que tem o vidro claro, porque ele sofre alterações por causa da luz, tá? Então, tem esses 3 fatores que você tem que levar em consideração na hora de comprar o azeite. Tem que ser um azeite numa embalagem no vidro escuro,
tem que ser extra virgem e tem que ser prensado a frio. Se não tiver esses 3 fatores, ele não vai ser um óleo de alta qualidade. Deixa eu ver, luteína. Sim, a luteína, como eu falei, a luteína é uma substância que faz parte dos flavonoides, né? Ele é um antioxidante poderoso, né? Ajuda a evitar, concordo que ajuda a evitar o fotoenvelhecimento, tá? Uma coisa boa como um bom hidratante de pele é o óleo de coco, tá? Você pode usar o óleo de coco para hidratar cabelo e pele, também, além da luteína. Cúrcuma ou açafrão ajuda muito nas artrites, é verdade, Ana Paula, ajuda bastante. Deixa eu ver aqui. Então as dúvidas eram essas até agora. Vocês têm mais dúvidas agora? Agora tem algumas pessoas ao vivo me assistindo. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Podem perguntar, senão eu vou encerrar a transmissão, tá? Então tá, pessoal, se você tiver alguma dúvida, eu tive problemas técnicos aqui da conexão de internet, então a transmissão caiu. Eu tive que reiniciar a transmissão. O meu aplicativo do Facebook do celular também deu uma travada. Então, muita gente deve estar achando que eu não estou ao vivo agora. Mas se vocês virem depois o vídeo, podem deixar as perguntas na minha timeline que eu respondo, tá bom? Então eu vou desejar a vocês um excelente domingo, tá? Que você aproveitem o restinho de domingo. Fique com Deus, tá? E tenha uma excelente semana pela frente, tá? Semana que vem, no mesmo horário, às 7 horas da noite, eu vou estar gravando um outro vídeo, tá bom? Provavelmente o assunto vai ser HPV, ainda não decidi 100%. Quarta-feira eu decido se vai ser HPV mesmo, mas deve ser HPV, tá bom? Uma boa noite para vocês então e uma excelente semana. Bye, bye.